questão número 4 é de análise combinatória e o objetivo é você pintar a estrela usando até 6 cores, sem ter cores vizinhas iguais. Sendo que nenhum triângulo é vizinho de nenhum triângulo. Quer dizer, você pode ter 2 triângulos com a mesma cor. Você não pode ter o pentágono e um triângulo da mesma cor. Olha só, será que nessa questão aqui eu tenho que levar em conta a posição da estrela, girando ela? Porque lá no desenho do escudo do Botafogo, você tem a ponta de cima, você tem a ponta da direita, da esquerda e as duas de baixo, né? Lá no escudo é assim, mas levando em conta somente a estrela, esquece o escudo. Então, vamos fazer primeiro sem levar em conta essa questão da posição, ou seja, você tem a ponta de cima, a ponta da direita e assim por diante. Então, você teria posições determinadas para essas pontas. Se eu estou usando 6 cores, eu posso usar, para pintar aqui o pentágono, 6 opções de cor. Depois você vai pintar os triângulos, né? Olha, de quantas maneiras você pode pintar esse triângulo aqui de cima? Se você tinha 6 cores, mas já gastou uma cor aqui, agora só sobram 5 cores para pintar esse triângulo de cima. Então eu tenho 5 opções para pintar esse triângulo. E aqui, para pintar o próximo triângulo, também tenho 5 opções. Porque você só não pode usar aqui essa cor que está aqui no pentágono. As outras cores todas você pode. Até essa cor que você já usou nesse triângulo aqui. Então você tem 5 opções para pintar esse triângulo. 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Então você teria, ao todo, quantas maneiras de pintar a estrela toda? 6 vezes 5 à quinta, tá? 6 vezes 5 à quinta, isso aqui vai ficar 6 vezes 5 à quinta, é 625 vezes 5. 625 vezes 5, que vai dar 3.125. 6 vezes 3.125, isso vai dar 18 mil e pouco. 6 vezes 3.000, isso aqui vai dar 18 mil, mais 125 vezes 6 vai dar 750, 18.750. E você olha lá nas opções que não tem isso. O máximo que tem ali é 6 mil e pouco, 6.480. Sabe o que isso significa? Que não é para você calcular desse jeito. Ou seja, é para levar em conta que se você tiver uma disposição e ela girada, é a mesma. Então você não tem que contar repetidas vezes essas combinações aqui. Ou seja, você usar as cores, por exemplo, se eu usar aqui as cores A, B, 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 essa combinação seria a mesma coisa que você usar B, A, B, B, B. Quer dizer, essa combinação é idêntica a essa, você só está dando um giro nela. Então, isso é igual a isso. Aí fica mais trabalhoso, né? Tá, então vamos calcular levando em conta, é como se fosse uma combinação circular, né? Eu tenho que fazer por combinação circular. Agora, eu vou fazer daqui para frente, eu já sei que é circular. Eu já sei que é para não levar em conta a posição. Quer dizer, essas duas colorações seriam as mesmas. Então, esse método aqui não valeu. Lá pelas respostas a gente vê que não é daquele jeito, porque não tem essa resposta. Olha só, você sabe que problema de análise combinatória normalmente tem 2 caminhos para você resolver. Existe um método aditivo e um método subtrativo. Pois são os 2 métodos que eu vou usar aqui. O método aditivo é aquele que você soma todas as maneiras de fazer aquilo. E o método subtrativo, você pega o total e subtrai os que não servem, né? Então, o método aditivo é o seguinte, a gente tem uma estrela com 5 pontas, o centro está pintado de uma das 6 cores possíveis. Agora a gente tem que pintar os 5 triângulos. Então, vamos ver as maneiras que a gente pode usar para pintar esse triângulo. A primeira maneira é pintar desse jeito aqui. Eu vou chamar de A. Isso aqui significa, eu gastei uma cor lá para pintar o centro.
Vamos chamar essa cor de X. Eu tenho 6 escolhas para X. São 6 cores que eu posso usar. Agora, depois que você já usou uma cor para pintar o centro, você tem mais 5 cores para pintar as 5 pontas. E você pode pintar de várias maneiras. Uma maneira é essa aqui. Pintar todas da mesma cor. De quantas maneiras diferentes você pode fazer isso? Se você tem 6 cores que você pode usar, já gastou uma cor, tem 5 cores ainda, você quer pintar as 5 pontas com cores iguais, você tem 5 escolhas para essas cores. Ou todo mundo com a primeira cor, ou todo mundo com a segunda cor, ou com a terceira, ou com a quarta, ou com a quinta. Então, para pintar a estrela desse jeito, a cor do centro e cores iguais nas pontas, você tem 5 escolhas que correspondem justamente às 5 cores que você ainda tem disponíveis. Essa é a primeira maneira de pintar. Segunda maneira de pintar, você pode usar uma cor aqui para pintar apenas uma ponta. E uma outra cor para pintar as outras 4 pontas. Tá, de quantas maneiras você pode fazer isso? Olha só. Você vai ter uma ponta com uma determinada cor, cor A. E as outras 4 pontas com a cor B. Tudo que você tem que fazer é escolher alguém para ser a cor A e alguém para ser a cor B. Não interessa a posição. Porque se você colocar o A aqui e o B aqui, desde que você já definiu que tem uma cor sozinha e 4 cores iguais, não interessa qual das 5 pontas você vai usar para a cor sozinha. Pode ser essa ou pode ser essa, isso é irrelevante. Isso não conta, não entra nos cálculos. Então tudo que você tem que fazer aqui é escolher uma cor para ser a cor A. Eu tenho, então, 5 escolhas. E uma outra cor ainda disponível para ser a cor B. 4 escolhas. Ou seja, você vai ter aqui 20 escolhas para fazer essa configuração. Ah, eu posso escolher qual é a posição que vai ser a ponta A? Não, você não vai escolher porque elas são irrelevantes. Ou seja, você colocar A aqui ou então A aqui não são escolhas diferentes. É a mesma escolha. Ou seja, você colocou uma cor sozinha e 4 iguais. Não interessa a posição. Essa é a ideia aqui da permutação circular, tá? A posição do giro não interessa. Por isso que a gente está fazendo desse jeito. Dá mais trabalho, é claro. Tá, agora qual seria a próxima maneira de fazer essa escolha aí? Claro, você pode ter isso aqui. Você pode ter AA, B, B, B. É isso aqui? Será que tem alguma outra? Aqui é B. Olha só, se você for pintar desse jeito aqui, significa que você tem 2 vizinhas, A e A, né? Você teria isso aqui, A com A e aqui B. B, B, B. Isso aqui é uma maneira de pintar desse jeito, usando 2 cores aqui nas pontas. Quantas seriam? Eu tenho 5 escolhas ainda para escolher a cor A e 4 escolhas restantes para escolher a cor B. Só que aqui, isso aqui não é a única maneira de você pintar com 2 cores. Tem uma outra maneira, que é essa aqui, ó. Você coloca o A e o A aqui alternados, tá vendo? Com um B no meio. Então você tem B e B aqui. Você coloca um B entre 2 ases. Então você tem essa maneira e essa maneira. Quer dizer, eu vou colocar aqui que é uma maneira 4. Essa maneira 4 seria isso aqui. A, um B depois o A aqui separado e depois B e B. Então eu tenho o A 2 vezes e o B 3 vezes. Tá, será que tem uma outra disposição? Será que se eu fizer assim... A, B, B, A e B aqui. Será que isso aqui é uma outra disposição? Quer dizer, aqui eu coloquei uma cor B entre 2 ases. Aqui eu coloquei 2 cores B entre 2 ases. Será que isso aqui é uma outra disposição? Na verdade, não.
Na verdade, essa disposição é a mesma que essa. É só você considerar que você tem aqui um B, um A no meio e um B depois, tá vendo? Você tem um A entre os dois Bs. Só que aqui elas aparecem com outros nomes, mas são cores do mesmo jeito. Uma cor, a mesma cor aparecendo à direita e uma cor diferente entre elas. E aqui você também tem isso, ó, uma cor, a mesma cor aparecendo à direita e uma cor diferente entre elas. Então você colocar AB, ABB é a mesma coisa que você colocar, eu vou colocar aqui separado, é a mesma coisa que você escrever A com dois B's no meio, o A aqui e o B depois. Isso aqui é a mesma coisa que isso. É só você considerar que você tem uma cor, a cor seguinte é diferente e a próxima cor está do outro lado. É equivalente, tá? Então, de quantas maneiras a gente pode fazer essa escolha aqui? Eu vou escolher 5 opções para ser a cor A e 4 opções para ser a cor B. Então isso aqui vai dar 20 opções. 20 para você e 20 para você. Alguma outra forma de pintar com duas cores? Não. Com uma cor só eu tenho essas formas. Com duas cores eu tenho essas 3 formas aqui. E acabou, né? Tá, agora vamos usar 3 cores. Como é que eu posso pintar as 5 pontas usando 3 cores? Eu tenho várias maneiras aí. Olha só, usando 3 cores, a primeira maneira, vamos chamar de 5 aqui, a primeira maneira de usar 3 cores seria essa aqui. Eu coloco uma cor, 3 pontas juntas, seguidas, e as outras 2 pontas faltando, eu coloco elas também juntas, B e C. Então, isso aqui seria uma maneira de você pintar, usando a cor que aparece mais vezes, 3 pontas juntas, 3 pontas seguidas, A. É claro que você poderia ter esse A aqui do outro lado, né? Você poderia ter A, B, C e o A do outro lado, porque esse A emenda com esses outros A aqui. Então esse é o perigo de fazer essa contagem. Você pode esquecer alguém, esquecer um caso e errar a questão todinha por causa disso. Quantas maneiras a gente pode fazer isso aqui? A gente vai ter 5 escolhas para a cor A. Depois, para escolher a cor seguinte, que está à direita do último A, a gente tem 4 escolhas, que é o B. E para escolher a cor que está faltando, a gente tem 3 escolhas. Então isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3, isso aqui dá 60. 60 escolhas para fazer desse jeito. Tem uma outra maneira de fazer com 3 cores? Sim, tem um monte de maneiras aí. Por exemplo, eu poderia não colocar os 3 ases juntos. Eu poderia colocar uma cor diferente entre eles. Então vamos chamar de sexta maneira. A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente tem A, coloca uma cor diferente, depois A e A. Quer dizer, colocamos uma cor diferente entre essas duas. Então aqui você colocaria a cor B e aqui a cor C. Seria uma outra maneira de você pintar as pontas com 3 cores. De quantas maneiras? Mesma coisa. Eu tenho 5 escolhas para o A, que é o que aparece mais, né? Aparece 3 vezes. E a cor que vai ficar entre os 2 ases? Bom, a cor que vai ficar entre os 2 ases... veja bem, esse A é diferente desse outro A aqui e desse outro A aqui. Porque esse A, ele está cercado por um B e por um C. Esse A é diferente desses outros. É A e A. Então a cor que você coloca aqui, ela tem um papel diferente da cor que você coloca aqui. Por isso você não vai fazer combinação, você vai fazer arranjo. São 4 escolhas para esse B e 3 escolhas para esse C. Senão você tem que levar em conta a combinação, né? Como se fosse escolher uma dupla para ficar aqui. Mas essa dupla não é igual. Essa cor aqui, ela tem 2 iguais à direita e tem um igual só, quer dizer, um A à esquerda. Essa é diferente. Essa aqui tem os 2 iguais à esquerda, antes dela, no círculo. Então o papel que essa cor representa é diferente do papel que essa cor representa aqui. Por isso que eu coloquei aqui números diversos para elas. Senão eu teria que fazer combinação, né? Dividir por 2 fatorial. Então nessa disposição aqui também nós temos 5 vezes 4 vezes 3, que isso dá 60 maneiras.
Que mais? Usando três cores, será que teria uma outra maneira? Será que teria essa outra maneira aqui, ó? A, B, A, C, A. Isso aqui também parece ser igual a isso, né? A, B, A, C, A. Eu estou alternando. Eu estou colocando três ases espaçados por Bs e C. Na verdade, não. Na verdade, essa combinação aqui, lembrando que esse A está ligado com esse A, é um círculo. Você tem aqui, esse A está junto desse A. Então isso aqui é a mesma coisa que você ter AA, esse A junto desse A, B, AC. Ou seja, essa combinação aqui é igual a essa, ó. AA, dois iguais, uma cor diferente, depois um outro A que está aqui e a cor diferente. Então essa combinação é igual a essa. Essa disposição é a mesma que essa, só que girando. Então não tem que contar isso aqui, tá? Tá, será que teria outra maneira, então? Olha, com 3 e 1 não dá certo, mas agora a gente pode fazer desse jeito aqui, ó. A, B, B, C. Quer dizer, uma cor sozinha e a outra cor aparecendo em dupla. A e B. Seria uma outra maneira de fazer. Então vamos fazer essa maneira 7, que seria A, B, C. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 5 escolhas para a cor A, 4 escolhas para a cor B e 3 escolhas para a cor C. Isso aqui vai dar também 60 escolhas. Calma aí, será que tem uma outra maneira de fazer isso com essa disposição? Olha só, com a cor A aparecendo 2 vezes e a cor B aparecendo 2 vezes, a gente poderia fazer isso aqui, ó. A gente poderia fazer assim, A, B, A, C. Isso aqui é uma outra disposição. E essa disposição é diferente dessa, porque olha só, aqui você tem A e A juntos, aqui você tem B e B juntos. Aqui você tem B e B juntos, mas você não tem A e A juntos. Esse A não está junto desse A, porque tem BB no meio, e esse A não está junto desse A por aqui, porque tem o C no meio. Então essa disposição é diferente dessa disposição, apesar de usar o mesmo número de cores e a mesma quantidade de cada cor. Então essa disposição é diferente dessa disposição, então mais uma disposição para contar. Quantas maneiras? Eu tenho 5 escolhas para a cor A, 4 escolhas para a cor B. A cor A é diferente da cor B. A cor B é a que tem iguais juntas. A cor A, ela aparece também 2, mas não estão juntas. Então A e B são diferentes. Por isso que eu estou multiplicando. Por isso que eu não estou fazendo combinação. Então, 5 escolhas para o A, 4 escolhas para o B e a cor que está sozinha é C. Então aqui também 60 escolhas. Será que tem uma outra maneira de fazer essa divisão aqui de cores? 2A, 2B e 1C, mas em outra ordem. Olha só, aqui a gente tem aba. Ih, rapaz, aba é o nome de um conjunto dos anos 70. Bom, mas a gente também pode ter baba. Olha só, podemos formar isso aqui, baba. E um C aqui do lado. Opa, quase que sai um palavrão. Essa combinação aqui é nova, né? Essa disposição de letras aqui, ela não é derivada disso nem disso. Ela usa as mesmas quantidades de cada cor, porém com a disposição diferente. Então essa aqui é nova. Então vamos chamar isso aqui de número 9. Podemos então fazer desse jeito. BA, C, parou por aí. Quantas maneiras? Também 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60 maneiras. Mais algum jeito? Bom, agora você tem que pensar em outra maneira de embaralhar essas letras e ver se elas são uma maneira nova ou se é uma repetição dessas aqui. Por isso que esse método é, digamos, trabalhoso, ele é difícil, porque é muito arriscado, né? Você pode errar fazendo desse jeito. Não tem jeito. Problema de análise combinatória, qual é o objetivo? É ferrar você mesmo, fazer você tropeçar no meio dessas continhas aí. Bom, outra maneira de fazer com 3 cores, não, acabaram, tá? Qualquer outra combinação que a gente bolar aqui, a gente vai ver que é repetição de uma dessas 3 aqui. Vamos fazer agora com 4 cores. Com 4 cores, vamos chamar de 10. 4 cores poderia ser assim, A, B, C, D.
Isso é a maneira de você fazer com 4 cores. A cor que aparece 2 vezes, aparecendo junto aqui. E aqui as cores que aparecem uma vez só. De quantas maneiras? Eu tenho 5 escolhas para o A, 4 escolhas para o B, 3 escolhas para o C e 2 escolhas para o D. Isso vai dar o total de 120. 120, calma aí, faz diferença escolher B, C, D ou C, D, B? Quer dizer, será que a gente tem que pensar em combinação aqui? Não, você tem que pensar em arranjo. O princípio da multiplicação simples, você não tem que descontar repetições. Sabe por quê? Você tem uma cor que aparece assim, juntas. 2 pontas juntas da mesma cor. Aí você vai ter uma cor aparecendo à direita, mais à direita e mais à direita. São diferentes. Uma cor aparecendo aqui, por exemplo, um azul. Se aqui for amarelo, aqui é azul, tá? Esse azul aparecendo depois dos amarelos é diferente do azul aparecendo depois dos amarelos, mas com a cor no meio. E aqui também. Um azul aparecendo aqui depois dos amarelos e depois de 2 outras cores é diferente. Ah, mas esse azul estaria colado nos amarelos? Estaria no outro sentido. O sentido você leva em conta na permutação circular. Você não leva em conta é o giro. Você tem que descontar o giro. Mas o sentido, quem está para a direita ou quem está para a esquerda, você conta 2 opções. Então você usa o princípio da multiplicação mesmo. São 120 maneiras aqui de fazer desse jeito. Teria uma outra maneira de fazer, sim. É não colocar essas cores aqui juntas. Seria uma maneira número 11. Você faria assim, ó. Você colocaria o A, aqui uma cor diferente, depois o B, opa, o A de novo, escrevi errado. Aqui o A de novo, depois uma cor diferente e uma cor diferente. Pronto, então você não tem como, usando essa disposição, através de giro, chegar até essa disposição, porque essa disposição aqui tem uma cor diferente entre essas cores iguais, e aqui não tem. Aqui tem uma cor diferente e aqui tem 2 cores diferentes. Aqui não, aqui elas estão iguais e tem 3 cores diferentes entre elas. Para a direita, né? Para a direita ou para a esquerda vai dar no mesmo. Tá, então a gente tem essa nova disposição aqui. De quantas maneiras a gente pode fazer? Eu tenho 5 escolhas para o A, 4 escolhas para o B, 3 escolhas para o C, que é o cara que está à direita desse segundo A, e 2 escolhas para o D. São 120 maneiras de você fazer desse jeito. Tem outra forma, eu já estou desconfiado que tem essa forma aqui, ó. Eu posso ter A, B, C, o A aqui e o D depois. Será que essa aqui é uma maneira nova? Vou até anotar aqui. A, B, C, depois o A de novo e o D aqui. Será que essa combinação é diferente dessa? Olha aqui. Aqui a gente tem as cores iguais. Tem 2 entre elas. Parece que é, mas na verdade essa aqui é uma consequência dessa. Porque olha só, se você considerar essa letrinha aqui, você tem uma diferente entre elas. Mas aqui você também pode fazer isso. Você considere essa letrinha e uma diferente entre elas, que é o D. Depois o A de novo. Então esse negócio de círculo confunde um pouco a gente, né? Então essa disposição é igualzinha a essa. Essa disposição pode ser obtida a partir dessa usando o giro. Então isso aqui não é uma nova contagem, ela já está incluída aqui. Então, meu amigo, acabou. Não tem mais outro jeito de fazer com 4 cores. Era só esse jeito 10 e esse jeito 11. Agora a gente tem que usar 5 cores. Ó, 5 cores. 5 cores. Eu vou fazer A, B, C, D e E. De quantas maneiras a gente pode fazer 5 cores? Eu vou ter 5 escolhas para o A, 4 escolhas para o B, 3 escolhas para o C, 2 escolhas para o D e 1 escolha para o E. Tá certo isso? Agora tá faltando uma coisinha.
Agora você tem que levar em conta que isso aqui é uma permutação circular. Aqui eu não precisei levar porque eu levei nas posições. A gente levou em conta o fato de ser circular através das posições. Mas agora, olha só, agora é diferente. Agora eu tenho 5 cores diferentes. E você ter, por exemplo, A, B, C, D, E, é a mesma coisa que A, B, C, D, E. Quer dizer, a partir de um giro, girando essa, você chega a essa. Então eu estou contando repetido aqui, eu estou contando cada combinação 5 vezes. Eu vou ter que dividir isso aqui por 5. Quer dizer, tem uma cor lá que eu não sei qual é, vou sortear qualquer uma, não tem escolha, 0 escolhas. E depois você vai colocar as vizinhas, aí você teria 4, 3, 2, 1. Então eu vou ter que dividir essa apenas aqui por 5. Que maldade, hein? Pessoa, se fizer isso aqui sem atenção, erra tudo. Quanto é que dá isso? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso aqui vai ficar 24. Então aqui a gente tem a contagem completa. Todas as opções. Claro, na prova, né? Na prova dá pena fazer isso. É muito grande a probabilidade de você errar simplesmente por esquecer uma dessas. Quanto é que vai dar isso? Somando tudo, não esqueça que tem um 5 aqui. Temos aqui 240, aqui 60, aparece 1, 2, 3, 4, 5, são 300. Depois a gente tem 20, 20, 20, isso dá 60. E aqui 5 mais 24, são 29. Então isso aqui dá um total de 9,629. Esse é o número de maneiras que você tem para pintar as 5 pontas da estrela. Tá, então existem 629 maneiras de pintar as 5 pontas triangulares. Agora vamos levar em conta o pentágono que tem no meio. Olha só, a gente tinha calculado sem levar em conta que poderia ser permutação circular, né? A gente fez 6 vezes 5 à quinta, mas não é 5 à quinta. Esse 5 à quinta não é para usar, porque a gente tem que usar, levar em conta a circularidade. Então, a conta correta é isso aqui, 6 opções para o centro e 629 para as 5 pontas. Isso aqui vai dar 6 vezes 629, 3.774. Que corresponde nas opções a letra E de eco. Então, esse aqui é o método aditivo. O método subtrativo é mais rápido. Só que, para entender ele, você tem que ter visto o aditivo, para entender o sentido dele. Olha só. Teria uma maneira de fazer desse jeito aqui, mas levando em conta que é uma permutação circular? Sim. Era só dividir por 5. Dividir por 5, mas calma aí que tem um detalhe. Por que dividir por 5? Quando você tem a permutação circular e você faz o cálculo aqui, fizemos o cálculo sem levar em conta que é circular, claro, porque levamos em conta as posições. Por exemplo, quando você coloca uma permutação A, B, C, D, E, você está levando em conta que existe uma primeira posição, uma segunda, uma terceira e assim por diante. Mas quando você leva em conta que é circular, não esqueça que as cores estão formando um círculo. Então é como se você tivesse o A à direita do E e um B depois. Então, por exemplo, essa combinação aqui, CDEAB, CDEAB, é a mesma coisa que ABCDE. Lembrando que percorrendo um círculo, você vai ter o A depois do E, depois o B e assim por diante. Ou seja, quando você simplesmente calcula desse jeito, 5 fatorial, mas não está levando em conta que é circular, você está contando repetido. Esse aparece repetido. Aliás, qualquer uma vai aparecer repetida. Qualquer uma aparece repetida 5 vezes. Porque você tem o CDEAB é repetido. Isso aqui, BCDEA também é repetido, né? O que mais? Você tem 5 opções repetidas. Você tem DEAB, aqui tem um C. E finalmente você tem EABCD.
você tem 5 repetições da mesma coisa, da mesma disposição. Então, quando você tem a permutação circular, quer levar em conta que descontar essas repetições, você tem que dividir pelo número de repetições que tem aqui. Ou seja, essa contagem aqui, 3.125, você tem disposições contadas repetidas 5 vezes. Teria que dividir por 5. Só que tem um detalhe. Tem uma combinação aqui que não aparece repetida 5 vezes. Sabe qual é? Aliás, são 5 que não aparecem. São essas aqui, ó. Essa não aparece repetida, só aparece uma vez. E ela tá contada aqui nesse meio. Ela só aparece uma vez. Tem essa aqui também. Ela não aparece repetida, só aparece uma vez. A mesma coisa com C, a mesma coisa com D e a mesma coisa com E. Quer dizer, existem 5 disposições aqui que não aparecem repetidas, são únicas. Todas as outras, como essas aqui, não importa que sejam letras iguais ou diferentes, elas estão aparecendo 5 vezes. Então você, para contar corretamente, você tem que fazer o seguinte: esse 3.125 que você calculou aqui, vai separar em 2 grupos. Você vai separar em 2 grupos. Esses 5, que são esses 5 aqui, que não aparecem repetidos. E os restantes, que são 3.120, esses aparecem 5 vezes. Então, esse aqui você vai dividir por 5. Esse aqui não. Dividindo isso aqui por 5, para descontar a circularidade, quanto é que dá isso aqui dividido por 5? Vai dar 624. Então você tem 624 descontando, dividindo por 5 aqui. Esses aqui você não divide porque eles não têm repetição. Eles são iguaizinhos, é a mesma cor, então aqui não vai ter repetição. Então você tem aqui 624 mais 5, 629. Que malandragem, hein? A gente demorou tanto para achar esse número e com esse raciocínio aqui você acha mais rápido. Só que esse raciocínio aqui é muito mais difícil de você sacar ele, né? Pega o total, desconta aqueles e divide por 5, dá isso aí. E então a resposta vai ser 6 vezes 629, que a gente já viu que dá isso aqui, né? 3.774, resposta correta. Letra E de eco. Olha, questão danadinha, hein? É sujeira você colocar uma questão dessa e dar pro cara lá 10, 15 minutos para ele resolver. Essa é uma questão para eliminar candidatos, não para testar se o candidato sabe análise combinatória.